e tive muito gosto, sobretudo porque também participo enquanto consultor em várias comissões da OAB, também em São Paulo, e há uns anos atrás, inclusive, numa comissão da subseção de Santos. Hoje iremos tratar de forma breve, simples, de inteligência artificial ou regulação da inteligência artificial, atendendo a iniciativas internacionais, mas na perspectiva do Brasil. Embora seja português e viva em Portugal, ligam-me laços muito estreitos com o ordenamento e com os colegas brasileiros. Pensemos em inteligência artificial e direito internacional. Também os internacionais. As referências poderiam ser múltiplas, mas peguei um texto nem sequer recentíssimo de políticas públicas brasileiras, para que entendamos todos, para além daquelas referências de filmes ou livros de ficção científica. Até porque nisto de inteligência artificial há muita conversa, até muita conversa fiada. Assim, podem me acompanhar. Temos aqui um conjunto de ferramentas, de estatísticas e de algoritmos, de formulações matemáticas, que geram softwares, e estamos aqui em software. O hardware robótico tem um papel secundário, especializados em determinada atividade. O que é que isto faz? Classificação de dados, identificação de padrões e realização de predições. Vejam, classificações, padrões e predições. A inteligência artificial, se há uma década, ou até há uma década, era pensada em termos simbólicos, com estas fórmulas matemáticas, com os algoritmos a serem construídos por programadores a partir da sua experiência num determinado setor do saber, com a Big Data, ou Big Data Analytics. E é bom que se pense que não são só os dados, também, ou são também as ferramentas que os tratam. Que estamos diante de dados tão amplos, em volume, tão diversos em variedade, ou trafegando em considerável velocidade. 3 vezes. Que, e agora começando a pensar nas consequências, gera o denominado efeito mosaico, que possibilita uma personalização perfeita na prestação de serviços, na compra e venda de produtos, procura por emprego ou mera busca de informações. Mas, e está sempre um mas, essa personalização, e continuando de forma o mais sintética possível, abre a possibilidade para discriminações diversas e pode apresentar resultados enviesados. Isto consta na estratégia brasileira para a transformação digital, na digital de 2018, pensada em termos internos, sobretudo para organizações empresariais. Mas estas mesmas possibilidades, estes riscos, vão mais além dos enviesamentos internos. E, já que estamos num contexto de direito e relações internacionais, podemos perfeitamente, talvez devamos, encontrar padrão, gabarito, nos valores presentes no preâmbulo da Carta das Nações Unidas. Isto porque os programas inteligentes com Big Data permitem interferências nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana. Vão tendo em atenção, ou ficando em memória, estas referências, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, bem como das nações. Direitos e igualdade das nações
estão colocados em causa por organizações privadas multinacionais, ditas habitualmente Big Techs, com um maior poder efetivo que o Estado. Além disso, a inteligência artificial coloca em questão os objetivos centrais da Carta: promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade. Até porque possibilita a manipulação das pessoas. Pessoas entendidas quer como consumidores, quer como cidadãos. E se os consumidores são influenciáveis, até manipuláveis, no sentido de adquirirem determinados produtos ou serviços, os cidadãos também o são para fazerem escolhas eleitorais em democracia ou para apoiarem regimes autoritários. Não precisarei de elaborar muito, basta recordar o que ocorreu no Reino Unido e nos Estados Unidos, quer nas eleições de 2016, quer nos Estados Unidos, quer no plebiscito que conduziu à saída do Reino Unido da União Europeia, através da Cambridge Analytica. Além disso, estes instrumentos também são suscetíveis de pôr em causa, se não forem controlados, o desenvolvimento sustentável e, inclusive, a preservação do meio ambiente em termos planetários. E chegamos até ao core, até ao núcleo mais interno, mais relevante da Carta. Garantir que a Força Armada não será usada, salvo nos termos que a própria Carta estabelece. E aí temos, inclusive, questões como armas autónomas. Até mesmo se referem hoje, durante a guerra em curso na Ucrânia, utilização de drones controlados por inteligência artificial e preparados para identificar alvos e destruí-los sem uma intervenção humana específica. E já nem me refiro à possibilidade de uma guerra nuclear geral ser desencadeada por uma decisão tomada por um sistema autónomo, ultrapassando quaisquer barreiras humanas, mesmo estabelecidas por dirigentes autocráticos. Aqui vendo que isto começou a andar de uma maneira estranha. Bom, iniciativas. Hoje não falarei da União Europeia, nem do Conselho da Europa, nem de qualquer organização regional. Pensar apenas as globais, um pouco, e as globais com incidência nas Américas. Aliás, este é um Congresso das Américas. O primeiro documento efetivamente importante nesta matéria é recente e trata-se da recomendação da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, que existe desde os anos 50 e sobrou da implementação do Plano Marshall, e que hoje agrupa
os países mais desenvolvidos do Ocidente em sentido económico e cultural. Ora, esta recomendação de 22 de maio de 2019 veio enunciar os chamados princípios da OCDE sobre inteligência artificial, que dão resposta a preocupações que enunciei há um par de minutos, tendo por referência a Carta das Nações Unidas. A inteligência artificial deve beneficiar não só as pessoas, mas também o nosso planeta. Os sistemas de inteligência artificial devem ser concebidos de forma a respeitar o Estado de Direito, os direitos humanos, os valores democráticos, a diversidade. E vejam, deve igualmente incluir salvaguardas adequadas, por exemplo, permitir a intervenção humana quando necessário. Não decidam eles para garantir um Estado justo e equitativa, devem ser transparentes. Isso é uma divulgação responsável, a questão da transparência é inerente ao controle, embora sejam comuns, não são ou não serão aceitáveis as chamadas black boxes, isto é, sistemas que processam informações e fazem predições, inclusive decidem, sem que os humanos saibam exatamente como esses processamentos ocorrem. Depois também dizer que os sistemas devem estar de forma robusta e segura, assentando as regulações em avaliações e gestões e na gestão de risco. Também, também questões de garantia e de responsabilidade. Responsabilidade no sentido de accountability. Bom, e porquê é importante este documento da OCDE? É que foi também subscrito por Estados terceiros. A Argentina, Peru, na Europa a Roménia, que ainda embora esteja na União Europeia, ainda não está na OCDE, Colômbia e Costa Rica, que desde maio de 2019 aderiram, foram aceitos na OCDE, e o Brasil. Quer dizer, pensa nas Américas, México, Chile, Estados Unidos, Canadá, que já estavam na OCDE, mais Colômbia e Costa Rica, mais Argentina, Peru e Brasil. Mas estes princípios da OCDE, e pensemos agora no Brasil, foram também recebidos pela EBIA, pela Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial de abril de 2021. Quer dizer, no que toca às políticas públicas brasileiras, o Brasil não apenas subscreveu os princípios, mas também os incorporou. Menos de um mês depois da adoção dos princípios, ocorreu a cúpula de Osaka do G20, das maiores 20 maiores economias do mundo, muito para lá do Ocidente. E nesta cúpula de Osaka, explicitamente na Declaração Ministerial sobre Comércio e Economia Digital, e anexo, surgem princípios idênticos, mais que substancialmente idênticos, dos da OCDE. E o que é importante aqui é que outros países democráticos, como a África do Sul, com a sua cultura própria, mas também
mas também Estados com posições muito diferentes, inclusive e sem exagero, correspondendo a civilizações distintas. Temos a China, hoje neoconfuciana, a China do Xi, a Índia com o hinduísmo radical de Modi, a Rússia, Putin, também o Islão, quer o Islão wahhabita mais estrito da Arábia Saudita, quer o Islão mais aberto da Indonésia. Também o Brasil. E atenção que em 2019 e 2020, nos Estados Unidos, era presidente Donald Trump. Temos aqui um conjunto de Estados que mostram que a adesão a tais princípios ultrapassa barreiras económicas, políticas e inclusive civilizacionais. Tanto é assim que nas cúpulas seguintes houve uma reiteração desses mesmos princípios. Aliás, a de 2020 na Arábia Saudita foi até precedida de uma reunião específica sobre tais temas em Jeddah. E o mesmo ocorreu com a de Roma, com uma reunião entre esta questão continua em cima da mesa e será das poucas que neste mundo alcançam um certo consenso, apesar de tudo, apesar das fraturas, apesar das guerras. E, se me permitem, até há um desencanto, bastará pensar que um conjunto de autocratas pretende manter-se no poder, em alguns casos manter-se no poder a qualquer custo, mas não aceita entregar esse mesmo poder a máquinas, por muito inteligente que estas sejam. Também com participação quase geral. O quase geral tem a ver com a saída e não regresso, de momento, dos Estados Unidos. Temos a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, com uma recomendação sobre ética de inteligência artificial aprovada em finais de 2021. Isso levou um pouco mais de 2 anos. O primeiro estudo preliminar é de finais de março de 2019. Vejam, março de 2019, maio de 2019, junho de 2019. Estamos numa iniciativa, num conjunto de iniciativas que aceleraram muito no período pré-pandemia e mesmo assim, mesmo com a pandemia, preservaram. Digo, tem uma menor relevância política porque não estamos no plano das lideranças, nem em setores-chave dos governos, como são economia e finanças. Estamos no domínio da educação, ciência e cultura, os quais, nos diversos países, têm importância simbólica, mas pouco hard power. E mais há um par de coisas. De qualquer modo, é importante atender que a recomendação da OCDE é muito mais detalhada. E não só isso.
procura colocar-se numa posição não apenas limitada ao seu objeto, educação, ciência e cultura, o ponto de ser perspectivável que esta recomendação deveria constituir objeto de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas e não propriamente apenas da Unesco. Além disso, vai além de uma ideia baseada em princípios, indo até às políticas públicas. Aliás, eu sugiro-vos fortemente, inclusive porque há versões oficiais nas várias línguas das Américas, quer dizer inglês, espanhol, castelhano, português, francês, com algumas dezenas de páginas, onde isto vem tudo explicado. Isto, a recomendação é tripartida entre valores, princípios e âmbitos da ação política. Provavelmente é este terceiro que vai além dos princípios da OCDE que mais interesse tem. Desde a afirmação da necessidade de avaliação de impacto ético, quer dizer, antes da introdução de novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, deverá haver uma avaliação de impacto, como nós já temos em matéria ambiental ou em proteção de dados. Estou a pensar na LGPD brasileira e nos relatórios de impacto. Também ênfase na governação, nas políticas de dados, e aqui é curioso pensar que a China participou quando a recomendação refere expressamente sistemas de vigilância biométrica, monitoramento biométrico e crédito social, atribuição de pontos conforme aos comportamentos, atribuição ou retirada de pontos, de modo a quem não tiver uma pontuação suficiente não poderá ter um intermédio de emprego ou sequer viajar de trem de uma cidade para outra, como é assim na China. Também critérios de desenvolvimento e comércio internacional, toca ao meio ambiente, ecossistemas, comunicação de género, de cultura, educação e pesquisa, comunicação e informação. E ainda até à saúde e bem-estar social. Comprometi-me a ser curto, possivelmente não estou sendo de forma suficiente, mas pensemos, e ficaria muito feliz se o pudéssemos debater, no que poderá ser base para a discussão deste consenso, do consenso em torno, pelo menos, daquele núcleo central de princípios da OCDE assumidos pelo G20 e corroborados, neste caso ainda além, pela Unesco. É que nem as recomendações da Unesco nem da OCDE são vinculativas. Quer dizer, não são tratados internacionais. Mas eu já há um par de anos tentando a publicar sobre o assunto. Entramos numa situação muito semelhante àquela identificada por um grande pensador em matéria de direitos humanos, também no plano internacional, o professor Norberto Bobbio. Dizer que aqui teremos, tal como Bobbio explicou relativamente à Declaração Universal dos Direitos Humanos, um consensus omnium gentium. Temos aqui o máximo denominador comum das diversas civilizações do planeta. Ele diz que em finais de 1948, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas votou a Declaração Universal, nem os sauditas que já lá estavam
nem os chineses ainda de Chiang Kai-shek, nem Stalin, nem a Índia, que tinha acabado de adquirir a independência, se opuseram. Houve efetivamente algumas abstenções, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda é hoje a referência, ao ponto de ninguém afirmar que não a aceita. Bom, e até podemos ir mais longe. Pensarmos que até poderemos, tal como Bobbio, entender que estaremos inclusive a formarem-se princípios gerais de direito reconhecidos para nações civilizadas, aqueles já enumerados no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, da Corte de Haia, ao ponto de serem e os códigos. Isto é, quaisquer atos de direito internacional que colidam com os princípios OCDE, G20, Unesco, vou deixar só OCDE, pensando que o G20 foi um acréscimo e a Unesco vai bastante para além, podemos ficar mais modestamente pelos princípios OCDE. Eles já estão de tal modo aceitos e enraizados que nenhum ato de direito internacional poderá contrariá-los. E pensando no Brasil, olhando para a Constituição Federal, perfeitamente os mesmos poderão ser até recebidos pela abertura que a mesma coloca nos parágrafos 1º do artigo 5º para os atos internacionais em matéria de direitos humanos. Muito obrigado pela vossa paciência e gostava, sobretudo, de ouvir as vossas objeções. Muito obrigado.